A Nobara voltou de forma triunfal e martelou o último prego no caixão do Sukuna, encerrando sua ameaça de uma vez por todas. E com o fim de Jujutsu Kaisen se aproximando, o Gekiaku também amarrou 3 importantes pontas soltas nesse capítulo. Quer saber quais foram? Então vem comigo. O capítulo começa com um flashback da época em que os feiticeiros estavam treinando usando aquela técnica amaldiçoada de troca de corpos do Ui. Gojo questiona, de dentro do corpo do Yuta, se ele queria mesmo o último dedo do Sukuna. Já o Yuta, no corpo do Satoru, responde que sim, pois sabia que o objeto amaldiçoado estava com seu professor, que por isso queria dar ele para a Rika, para que ela pudesse copiar o santuário malevolente do vilão. Yuta pergunta se tinha como eles lerem as memórias do corpo depois da substituição, assim eles acelerariam o treinamento. Só que o Gojo, meio pensativo, responde que não. A ironia é que no futuro, o Yuta conseguiu acessar sim as memórias do Gojo, ao tomar o seu corpo, só que foi através da técnica de transferência de cérebros do Kenjaku. Yuta fala que na teoria, o único dedo do Sukuna só representava 1/20 da sua essência, por isso ele tinha dúvidas se ingerir essa parte seria o suficiente para desvendar o segredo por trás da expansão do Rei das Maldições. Lembrando que não foi explicado até agora, pelo autor, o motivo de existir um domínio sem barreiras, sendo que temos 2 deles na obra, o do Sukuna e o do Kenjaku, que coincidentemente viveram na mesma época. E como o mangá tá na reta final, eu acho bem difícil que essa explicação seja dada antes do fim. Yuta revela que mesmo copiando várias técnicas, muitas vezes ele não entendia o funcionamento por trás delas, e acabava tendo que perguntar isso aos seus usuários originais. É aí que vemos um flashback dentro desse flashback, com o Okotsu perguntando ao Inumaki se a sua fala amaldiçoada não funcionaria por telefone, coisa que ele viria a usar no futuro, justo contra o Sukuna. Olha aí, as coisas se amarrando. Satoru diz que fazia sentido, mas eles não deveriam ter aquela conversa ali naquele espaço, enquanto o Yuta responde que aquilo era apenas uma aposta, tipo um pressentimento ao estilo Hakari. Já em outro local, o Yuta explica que a sua técnica de cópia funcionava a partir do momento em que a Rika ingeria parte do corpo do alvo, mas a eficácia disso dependia tanto do nível de poder da técnica assimilada, quanto da quantidade de vezes em que ela já tinha sido copiada antes. Pena que ele não disse o que eu mais queria saber, que era se sua técnica de cópia tinha um limite de tempo ou de quantidade de uso, fora do puro amor mútuo. O Okotsu continua falando que quanto mais apelona era a técnica amaldiçoada que ele queria copiar, maior a quantidade de partes do corpo que a Rika precisava ingerir, e muitas vezes a parte devorada deveria até ser um pedaço crucial para a vida do alvo, sendo que sem ela ele não sobreviveria. Ou seja, para copiar grandes técnicas, incluindo expansões de domínios refinadas, como as do Sukuna, o Yuta precisaria dar cabo do feiticeiro antes, e depois fazer a Rika ingerir parte do seu corpo. É por isso que naquele momento, não dava para saber se um dedo ingerido apenas seria o suficiente para que o Yuta comprasse os direitos de uso do santuário malevolente. E o pior, mesmo que ele conseguisse copiar a técnica com sucesso, o fato de não saber como ela funcionava podia fazer com que ele não conseguisse usar ela em sua plenitude. É tanto que não vemos o Yuji expandindo uma cópia do santuário malevolente, simplesmente porque ele não tem ideia de como ela funciona. Yuta ainda disse que a regra de ter que ingerir grande parte do corpo do Sukuna para copiar seus poderes pode ser burlada, desde que ele faça um voto limitando o número de vezes em que ele conseguirá usar essas técnicas, e de novo os tais votos, que permitem que os feiticeiros façam o impossível sem pagarem quase nada em troca. Aliás, isso é uma coisa que eu gostaria que o Gege explicasse melhor antes do mangá acabar, mas faltando apenas 4 capítulos para o fim, eu fico até em dúvida se vai dar tempo dele fechar todas as pontas soltas, quanto mais explicar isso. O Yuji, que também estava ali, pensou em uma solução não tão brilhante assim, que ao invés de copiar o santuário do Sukuna, por que não copiar o vazio do Gojo, que é de casa, ingerindo o braço inteiro dele, e depois ele poderia usar a técnica amaldiçoada reversa para se regenerar. Olha aí o gênio. Só que o Yuta faz questão de dizer que isso não funcionaria. Será que ele já tentou? O Okotsu explica que se a parte ingerida pela Rika for regenerada com a energia amaldiçoada reversa, logo depois, o valor da sua técnica se reduz a 0, e ela acaba se tornando inútil para uso. Inclusive, é por isso que vemos a Anjo sem braço, no momento em que ela ataca o Sukuna com a escada de Jacó. Não é porque ela não conseguia usar a energia amaldiçoada reversa para se regenerar, como o Sukuna achou, mas porque ela tinha cedido aquele braço para que a Rika pudesse copiar sua técnica. E aqui de novo, o Gege aparece de forma brilhante, amarrando as pontas soltas. Claro que os feiticeiros planejavam curar todos, depois da batalha contra o Sukuna. Tanto que é mostrado que o Charles, meio que a contra-gosto, cedeu uma de suas costelas para que o Yuta copiasse seus poderes. O que eles não contavam é que o próprio Okotsu seria derrotado, e 2 vezes. Só que na sequência, vemos que eles estavam preparados até para isso. Acho que é por isso que o Gojo saiu tão triste para lutar contra o Sukuna, já que ele sabia do tanto de planos que os seus amigos tinham feito para caso ele perdesse. Meimei fala que o último plano seria executado no último segundo, com a ajuda do Boogie do todo, e provavelmente ela fala daquele plano da Anjo nocautear o vilão com a escada de Jacó. Meimei diz que ia passar o mínimo de informações possíveis dos planos para o Yuji, já que corria o risco dele vazar tudo sem querer para o Sukuna, através da ligação deixada pelo rei em seu corpo. Meimei faz questão de dizer que isso é só uma precaução, já que não existem provas de que o Sukuna pudesse ouvir os pensamentos de Itadori, e também ela não queria sobrecarregar o garoto de tarefas. O engraçado é que enquanto ela fala isso para o Yuta, vemos o Ui descansando escorado no ombro do Itadori, como se eles fossem
fossem parentes próximos, o que foi bem curioso, mas isso talvez seja porque o Uyui foi o feiticeiro que mais trabalhou nos últimos meses, com sua técnica de troca, então é compreensível. Yuta dá uma moral para o Itadori, dizendo que em algum momento da luta, ele também ia poder usar as técnicas do Sukuna, já que elas ficaram gravadas em seu corpo. Lembrando que essa informação veio direto do Satoru Gojo, que confirmou tudo através dos 6 olhos, ainda lá no início da história. Eles estavam tão certos daquilo que no fim, acabou acontecendo. A diferença foi que o desmantelar e o clivar sofreram uma pequena alteração que reflete a vivência do novo usuário da técnica, sendo representadas na figura de tesouros. Inclusive o Yuji ainda foi capaz de desenvolver uma terceira técnica variante, que é o desmantelar que corta almas, através de um voto de restrição. Na página seguinte, voltamos para o presente, com o Sukuna percebendo que o Yuji tinha perdido mais um dedo, e naquela hora o vilão se dá conta de duas coisas, que aquela ferida não era recente e que o lance do Yuta ter feito a Rei ingerir o seu último dedo para copiar os poderes do rei era um blefe. Tinha um plano maior sendo executado naquele exato momento. Olha isso. Você entendeu o que aconteceu aqui? Aquele dedo que a Rei ingeriu antes, na verdade era do Yuji, já que ele também servia como base para a técnica de cópia do Yuta, enquanto o último dedo do Sukuna permaneceu intacto, sendo guardado pelo Gojo até ser entregue depois para o alto escalão Jujutsu. É por isso inclusive que o Yuta não conseguiu copiar o Santuário Malevolente, porque além dele ter tomado o dedo do Yuji, que na época não podia usar ainda uma expansão, ele ainda era insuficiente para que o Okutsu copiasse uma técnica tão refinada quanto o Santuário. Se isso não é absoluto cinema, meu amigo, eu não sei mais o que é. Naquele cenário que a gente viu no capítulo passado, vimos o dedo do Sukuna preso por uma técnica amaldiçoada bem mais forte do que eram aquelas ataduras de antes. Só que o Gakugandi fala que os dedos do Sukuna, por serem objetos amaldiçoados de grau especial, eram resistentes a qualquer técnica amaldiçoada ou ataque físico, mas o velhinho explica para o Tahime que existia uma maneira de burlar um pouco isso, pois desde que o objetivo do ataque não fosse destruir o dedo, o efeito daquela certa técnica lançada seria absorvido por ele, pelo menos temporariamente. Só que ele estava preocupado com o fato de que não fazia nem meia hora que ela tinha acordado. Mas de quem o velho estava falando? Quem era ela? Será que o bicho caducou de vez? Não, galera, porque na página seguinte vem a maior bomba de todas, porque vemos a Nobara de volta, deslumbrante como sempre, com um baita tapa-olho e quase quebrando a quarta parede, falando para os meninos sorrirem novamente. Nobara não perde tempo e lança seu prego amaldiçoado, prendendo o último dedo do Sukuna a um boneco de palha, no exato momento em que o vilão expandiria novamente seu domínio no campo de batalha. E que bom que a Nobara voltou do além aqui, contrariando aqueles fãs que batiam o pé, dizendo que ela jamais voltaria. O próprio Gege já chegou a falar pra gente esquecer da Nobara, e eu confesso que até eu não acreditava muito nesse retorno, mas eu preciso admitir que a volta dela foi no mínimo poética devido ao momento. Sukuna sente a ressonância e fica tão abalado que desfaz os selos da sexta Oka de Vime, o que abre imagem para que ele seja acertado pelo acerto garantido do Yuji a qualquer momento. Nobara fecha sua participação fazendo referência à mesma fala do Yuji lá no capítulo 32, quando ele voltou dos mortos de dentro de uma caixa, enquanto o Itadori sorri ao descobrir que a sua amiga tinha retornado. Bom demais. Pena que não teremos o trio Yuji, Megumi e Nobara lutando juntos no campo de batalha. O acerto garantido do domínio de Yuji acerta o Sukuna, e Itadori aproveita para amassar ainda mais o vilão. Só que o Rei das Maldições não se dá por vencido, e só que Yuji de volta, perguntando se ele achava mesmo que um desmantelar de um domínio incompleto poderia exorcizar ele de dentro do Megumi assim tão fácil. O que faz muito sentido, já que o Itadori usou esse poder aqui pela primeira vez, além do fato dele nem ter tido tempo de pensar na construção daquele domínio. Sukuna ainda fala que tinha notado que as feridas do moleque não se curavam fazia um tempo. Isso era porque ele já tinha passado do próprio limite. Se falar que a expansão de domínio dele deve ter tirado toda a energia amaldiçoada que ainda lhe restava, então aquela batalha acabaria ali para o Yuji. Mas quando eu achava que o autor ia passar a mão na cabeça do vilão de novo e livrar ele de mais essa, o Itadori acerta um daqueles golpes característicos seus, que possuem dano duplo, como explicado pelo Gojo lá no capítulo 20. Itadori se prepara para o último golpe, dizendo que era hora de pôr um fim naquele ciclo de maldições, lançando um baita Black Flash logo em seguida, que nocauteia o vilão de vez. Caraca, que momento! Não existe mais aliados, não existem mais planos e tramóias por parte dos feiticeiros, então parece que esse é o fim da linha para o Rei das Maldições. Finalmente! Eu só me pergunto, onde está a Uraumi? E o que aconteceu com o trunfo que o Kenjaku deu ao Sukuna, que foi a assimilação do Tengen com a humanidade? Será que assim como o Danzo lá em Naruto, em sua luta contra o Sasuke, o vilão não teve tempo de usar o seu maior recurso? Eu disse em vários vídeos aqui do canal que o fato do Sukuna subestimar o Itadori ia cobrar um preço alto dele, e tá aí o resultado. Mas o que acontece agora? Com o vilão nocauteado, o Itadori só precisa sentar e esperar o seu acerto garantido fazer o resto, e libertar finalmente o Megumi das garras do Sukuna. A ironia é que como o vilão não aceitou o acordo de antes, de morar dentro do protagonista, eu acredito que o Yuji vai ingerir todos os dedos do Sukuna novamente e se sacrificar para acabar de uma vez por todas com esse mal do planeta, coisa que os grandes feiticeiros do mundo Jujutsu desejavam desde o começo, fechando assim o famoso ciclo de maldições do título da história. Agora eu quero saber de você, curtiu o capítulo? Vai sentir saudades de Jujutsu Kaisen agora que o mangá tá na reta final? Deixa sua mensagem aí nos comentários e como sempre, obrigado por ter assistido até aqui e valeu!